Olá, eu sou Maristela, sejam bem-vindos à TV Axo, eu sou participante do SEMEC, estou aqui apresentando hoje, especialmente, porque eu estou com a Miriam Pereira. Miriam Pereira é treinadora em PNL, psicóloga, mentora de mulheres, e eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Por favor, Miriam, se apresente para as nossas convidadas. Olá, Maristela. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou psicóloga, sou mentora de mulheres, sou treinadora mental de PNL, Programação Neurolinguística, há quase 30 anos, né? Então, imagina, né? Quanto tempo que eu tenho aí de experiência. Sou escritora best-seller, já escrevi 2 livros, o último que é o best-seller, A Dor Só Passa Quando Você Passa Por Ela. E é um prazer estar aqui com você hoje, a gente ter esse bate-papo. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, a gente que agradece. A Miriam acabou de dar uma palestra para a gente aqui no SEMEC, foi excelente. E o tema da palestra foi para a gente aprender a dizer sim para a gente. E eu vou começar, antes de perguntar sobre a PNL, o que é dizer sim para a gente? Para quem não teve a oportunidade de estar aqui, para quem perdeu. Uhum. O que é dizer sim? O que acontece? No nosso dia a dia, né, Maricela, a gente acaba falando muito sim para os outros. As pessoas vêm pedir as coisas. Você não pode fazer isso para mim? Você não pode fazer isso? E aí a gente vai falando sim, sim, sim. E o que acontece? A gente vai acumulando funções, acumulando serviço, acumulando um monte de coisas. E quando você para pensar, você não está fazendo nada daquilo que você gosta. Aquilo que você tem prazer, que você gostaria mesmo de fazer. E aí é onde isso é perigoso, porque pode chegar um momento na sua vida que você pode ter algum problema de saúde sério e isso também afetar a sua autoestima, afetar a sua segurança, sua confiança. Então, dizer sim para você é pensar em alguns momentos da vida. Será que eu estou deixando de fazer as minhas coisas para atender a necessidade do outro? Ou então, com medo do julgamento do outro, eu vou falar sim para ele, eu aceito tudo que as pessoas fazem, mas eu esqueço de mim. Exatamente. E como você falou na palestra, isso é uma construção. Para a gente chegar nessa maturidade de entender que quando a gente fala muito sim para fora, a gente está falando muito não para a gente, e a gente está deixando o nosso bem-estar até de lado, essa construção ela começa de longa data. No seu caso, como que você chegou na PNL? Você conta que você foi atleta, você jogou vôlei, né? Uhum. Antes de jogar vôlei, depois de jogar vôlei, você se formou em educação física. Como que você chegou na PNL, na programação neurolinguística? Bom, o curso, né, quando me apareceu, foi assim. O meu marido, ele tinha sido convidado através do chefe dele para fazer um curso de inteligência emocional. Na época, a gente estava lendo o livro do Daniel Goleman, de inteligência emocional, e aí o chefe dele tinha feito, meu marido foi fazer. E aí ele veio e falou, Mi, eu acho que é legal você fazer. Então, eu fui fazer o curso, né, de inteligência emocional. Então, o primeiro curso de autoconhecimento foi isso, nesse curso. E lá foi aonde as pessoas que deram o curso pra gente começaram a passar que tinha outros cursos de PNL. E foi então, numa curiosidade, na verdade, que eu falei, tá, mas eu vou fazer esse curso de PNL pra quê? Qual que é o motivo, né? O que isso vai me ajudar? E aí foi aonde a pessoa me perguntou se eu tinha alguma coisa que me atrapalhava no meu dia a dia. E aí eu falei, o que mais me atrapalha é a minha enxaqueca. Eu tinha enxaqueca desde os 3 anos de idade, gente, né? Minha mãe falava, desde os 3 anos você tem enxaqueca. E nessa época eu estava com 26 anos. Então, imagina, toda semana tem enxaqueca, era algo que me atrapalhava. E aí a pessoa falou, olha, no curso você vai aprender a lidar melhor com a enxaqueca, a entender por que você tem a enxaqueca. Porque a PNL é o quê? É programação neurolinguística, é programar os seus neurônios através da linguagem. Então, foi aonde eu fiquei curiosa. Eu falei, nossa, mas então eu vou entender de onde que apareceu essa enxaqueca? Por que ela aparece? O motivo, tudo? Porque quando a gente vai no médico, eles falam, é genético.
E é pro resto da pro vida. resto da vida, né? Uhum. Como que um curso vai me ensinar a lidar com isso? Exatamente. Então, eu fiquei curiosa. Então, a PNL, ela entrou na minha vida por curiosidade, que eu falei sim, vamos dizer assim, lá atrás, como eu estava com 26 anos, e eu fui aprender. E foi quando eu fiz uma técnica que eu entendi o real motivo da minha enxaqueca aparecer. Porque tem alguma coisa por trás da minha enxaqueca que eu não sabia, eu não conhecia. E foi aonde eu aprendi que, quando eu tinha enxaqueca, eu tinha a atenção das pessoas. Sim. A atenção das pessoas assim. Eu sou a 10ª filha, né? Como eu falei lá na palestra. Eu sou a 10ª filha, eu sou a caçula. E aí, provavelmente, com 3 anos de idade, me deu uma dor de cabeça que normal, natural, toda criança tem. Só que como eu era a 10ª filha, eu tinha uma irmã com síndrome de Down, os meus pais, né? Imagina, gente, isso há mais de 50 anos atrás, 54 anos atrás. A atenção ia toda para ela. A atenção ia toda para minha irmã, normal, natural, Sim, porque claro. ela precisava desse cuidado deles. E aí eu tive a minha enxaqueca lá com meus 3 anos de idade, e aí eu tive a atenção de quem? Do meu pai e da minha mãe. Eles começaram a trazer um chazinho, me levava no médico, me dava carinho, me colocava para dormir. Então, o que acontece? Isso para mim, tá, gente? Não estou dizendo que toda enxaqueca é assim, mas a minha programação foi essa. Então, lá com 3 anos de idade, a minha cabeça criou assim, se você quer a atenção de alguém, tenha enxaqueca. Então, foi essa programação que eu tive. E aí, eu cresci com isso. E toda vez que eu tinha enxaqueca, eu tinha atenção. Aí, eu, adolescente, eu já namorava. Quando eu tinha enxaqueca, meu namorado, na época, né, que hoje é meu marido, me dava atenção, cuidava de mim, fazia carinho. Então, isso foi reforçando esse comportamento que eu aprendi lá com 3 anos de idade. Só que isso me atrapalhava, né, Maristela, que às vezes eu tinha que faltar no trabalho, às vezes eu não conseguia fazer algo que eu viajar, alguma festa, deixar de comer algumas coisas. Então, isso era algo que naquela época, para mim, era o meu maior problema. E aí, eu fui para a PNL aprender isso. E depois que eu entendi que era atenção, eu fiz uma nova reprogramação, que, na verdade, o ideal deveria ser reprogramação neurolinguística, né? Porque daí você reprograma esse comportamento. Eu reprogramei isso e nunca mais eu tive enxaqueca na minha vida. Eu também. Eu estava comentando com a Miriam antes da gente começar a gravar exatamente isso. Eu entrei num curso de PNL, eu fui aluna de um professor um pouco antes de conhecer a Miriam, e eu comentei da enxaqueca, e ele falou, médicos, eles têm um poder sobre a gente. Então, o médico fala alguma coisa para você, tal chocolate dá enxaqueca. A gente acaba acreditando naquilo e acaba deixando de comer. Só que eu sou tão chocolatra, que eu não parei de comer chocolate. Mas eu tinha um caderninho da neurologista e eu anotava alface, bacalhau. E aí, quando ele me falou aquilo, num mês entre um módulo e outro do curso, eu repeti tudo. E aí eu percebi que eu não tinha mais enxaqueca, o que eu tinha é aquela programação do médico. Só que no curso, no practitioner, a gente não trabalha nessa questão de crenças, mas depois no Master Practitioner com a Miriam, a gente chegou em crenças e eu percebi que eu comecei a ter enxaqueca na fase adulta já. E eu estava em trabalhos que eu não gostava. E normalmente, no dia mais difícil do trabalho, na época que eu fui professora, era na época de fazer prova, na época que eu tinha alguma questão ali da escola. Ou na época que eu fui bancária, eu tinha enxaqueca no 5º dia útil. Imagina. E aí eu ficava prostrada 2 dias em casa de atestado. E assim, só que era péssimo, porque a minha imagem no banco, eu não queria ser uma profissional ruim. Sim. Eu nunca gostei dessa questão de, eu vou apresentar um atestado para faltar. Não, se eu tiver mais ou menos, eu vou trabalhar. Né? Eu não gosto dessa postura de me entregar. Então, eu ficava mal comigo mesma. Até o ponto que eu fiz o curso e eu parei de ter enxaqueca. E quando eu tenho alguma dor de cabeça, eu falo, o que está acontecendo aqui? E eu vou olhar para o motivo que vem anterior. Então, assim, o autoconhecimento é muito mais do que simplesmente a gente se conhecer para questões
para fora da gente, mas para questões pessoais nossas mesmo, de saúde, de autoconhecimento, de autoestima. Entender, né, como você funciona. E acho que o que me apaixonei pela PNL foi que, nossa, isso foi uma das coisas. E eu era uma pessoa ciumenta, eu era insegura. Então, o que acontece? A PNL me mostrou todas essas coisas que, opa, você pode melhorar a sua autoestima, você pode melhorar seu amor próprio, você pode ser mais segura. Então, eu fui me desenvolvendo e isso foi que, poxa, se eu consigo fazer isso comigo, eu posso fazer isso com mais pessoas. Foi aonde, a partir daí, eu fui me desenvolver, fui aprender, fui fazer cursos, né, de PNL, ser training em PNL para poder aplicar essa técnica nas pessoas e, com isso, também ajudar essas pessoas a melhorar e ter esse autoconhecimento, né? Então, foi a partir da enxaqueca que veio muitas coisas depois. É um ganho que a gente tem que é maravilhoso, né? E depois, já sendo trainer em PNL, você foi estudar psicologia. Exatamente. Porque como era a minha primeira formação em educação física, né? Eu adoro esportes, fui jogadora de vôlei, então eu trabalhava com atletas e aplicava as técnicas de PNL nos atletas, para que ele tivesse melhor performance, para que ele fosse mais autoconfiante no jogo e tudo mais. E nesse meio tempo, o que acontecia? As pessoas vinham para mim, tanto os jogadores quanto as pessoas dos cursos que eu dava, me perguntavam se eu era psicóloga. Você não é psicóloga? Eu falei, não sou. Você poderia ser psicóloga, porque eu tô com uma questão particular, né, que eu queria resolver. E aí eu pensei, por que não fazer uma outra faculdade para entender mais ainda a mente humana e poder ajudar essas pessoas? E foi aonde eu fui fazer a faculdade de psicologia para poder ajudar mais pessoas no meu consultório, usando essas técnicas de PNL para acelerar o processo delas. E aplicando as técnicas de PNL nos cursos, os cursos são para homens e mulheres, adultos normalmente. Sim, exatamente. O curso hoje que nós damos, né, é a partir dos 18 anos. Só que com 18 anos, dos 18 até os 20, 22, é feita uma entrevista antes comigo, para eu saber se a pessoa ela está apta a fazer o treinamento. Porque hoje em dia, né, Estela, o que acontece? A gente tem muito... a demora do desenvolvimento está maior. Antigamente, na minha época, com 18 anos, nossa, eu já trabalhava, estudava. Então, eram outras responsabilidades e a gente tinha que desenvolver mais rápido. Hoje é um pouco mais demorado, então por isso que essa faixa etária de 18 a 22 anos, antes de fazer o curso, passa com uma entrevista comigo para eu ver se a pessoa vai aproveitar o curso. E aí é para homem e mulher e empresários, estudantes, toda a faixa etária, todas as profissões, até já tivemos senhoras de 80 anos fazendo o nosso curso, imagina. Eu lembro da Dona Clara. Dona Clarinha, exatamente. Eu fui saltar de paraquedas, era meu primeiro salto, depois do M2, né? Eu moro aqui do lado de Boituva e esperei a vida inteira para ir saltar e nunca fui. E a Dona Clara era uma senhorinha que fez o curso com a gente. Ela já era mentora da minha turma. Olha que coisa, hein? Porque ela já tinha feito o curso anterior. E quando a gente foi saltar, ela foi saltar com a gente. Sei lá, ela estava no 10º salto. Exatamente. Né? Mas por quê? É uma senhora que passou uma vida, e até interessante isso, passou uma vida dizendo sim para todo mundo, como as mães da gente, como as mulheres que a gente conhece, como a gente faz muitas vezes. Sim. E em um determinado momento ela parou para olhar para ela. Ela ganhou essa oportunidade de olhar para ela. E ela mergulhou no autoconhecimento. E aí que eu ia perguntar, o que eu fiz a pergunta, os cursos de PNL são para homens e mulheres. Mas dentro do curso a gente começa a observar que as necessidades das mulheres são diferentes das necessidades dos homens. Sim. E aí você desenvolveu a mentoria. Sim. O que eu percebi? Que ao longo dos anos, né, a gente sempre faz uma estatística para saber a faixa etária da procura, qual que é o gênero ali que estão procurando mais. E a gente percebeu que 70%, isso lá em 2017,
70% das mulheres estavam em busca do autoconhecimento. Então, foi aonde eu pensei, por que não ter um produto específico para as mulheres? Né? Já que as mulheres estão em busca disso. Foi então que eu comecei a ter cursos, palestras, e aí é onde também eu desenvolvi a mentoria para ajudar essas mulheres, né, a ter mais autoconfiança, segurança e amor próprio. Muito, muito interessante, porque o que a gente percebe? A gente, mulher, a gente oscila tanto o hormônio o mês inteiro, então isso interfere muito na nossa autoestima. Tem dia que a gente está se achando maravilhosa, Sim. tem dia que não tá, tem dia que a gente tem que forçar a barra para a gente acordar e falar no espelho, você é maravilhosa, você Exatamente. vai lá e brilha, e tem dia que você já acorda inspirada. E tem a questão do entorno da gente. A gente vem com essa programação e eu percebo que as meninas recebem uma programação, ou pelo menos na nossa geração. Eu acho que hoje essas meninas mais jovens, aí na faixa de 18, elas estão crescendo com uma autoestima maior. Sim. Mas a gente que é 40 a mais, a gente percebe até na criação. Os meninos tinham uma autoestima mais elevada do que a nossa. Né? E eu percebo que isso faz muita diferença hoje. Como a mentoria melhora a nossa vida, prepara mulheres para o dia a dia. Tá. O que acontece? É natural que a sociedade, né, culturalmente, a mulher, ela foi criada, né, que nem nós, 40 a mais, né, o meu até 50 a mais, né, que eu tô com 53, né, mas nós somos criadas assim, você vai ser mãe, você vai ser esposa, você não tem que ter autonomia. E Sim. Isso mudou. Então, de uns tempos para cá, as mulheres começaram a ter cargos que não eram de mulheres e que começaram a ter o espaço aí no mundo. E aí o que acontece? Na mentoria, como tem muitas mulheres que culturalmente acaba tendo essa programação que não, eu tenho que ser mãe, eu tenho que abrir mão do meu trabalho para cuidar dos filhos, eu tenho que aceitar a minha condição. Então, na mentoria, eu vou fazer com que ela se sinta mais segura. Porque antes dela chegar na autoestima, antes, na verdade, dela ser uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa esposa, empreendedora, o que for, ela precisa se sentir bem, ela precisa se sentir segura em relação à vida dela. Então, ela primeiro vai desenvolver a segurança, para ela se sentir autoconfiante, para depois ela ter amor próprio e melhorar sua autoestima. Sim, eu pergunto isso porque eu percebo assim, tanto em mim, como mulher, em comparação, por exemplo, aos meus primos, ou aos amigos de infância, os meninos tinham uma criação muito mais leve, muito mais... Eles podiam ser quem eles eram, enquanto a gente escutava, quem você pensa que você é? Por que você vai com essa roupa? E até no seu livro você menciona, eu esqueci o livro lá fora, no seu livro você menciona, né? A questão de como as mulheres sofrem mais com a violência. Sim. E a gente cresce já com essa questão de, eu vou pôr essa roupa para sair na rua. O que vão pensar de mim e o que vão pensar de mim e como eu preciso me resguardar pela violência. Exatamente. Então, a gente acaba saindo mais coberta, a gente acaba saindo mais discreta, mas isso reverbera na nossa carreira lá no futuro. Isso reverbera nos nossos relacionamentos. Sim. Com amigos, relacionamentos amorosos. E eu vejo muitas mulheres trabalhando com divórcio, trabalhando com direito de família, eu vejo muitas mulheres, quanto que elas se anulam, o quanto que elas abrem mão da vida delas em prol do marido, né? E quando elas chegam num momento que elas percebem aonde elas estão e elas vão pedir um divórcio, elas estão sem carreira, elas estão sem amigos, sem dinheiro. Porque depende financeiramente, depende né? financeiramente do marido. E aí, como que a gente pode espalhar mais para as mulheres? Porque nem todas têm um acesso a gente chegar a um curso de PNL, nem todas têm acesso a gente estar numa mentoria como eu estou na sua mentoria, nem todas têm acesso a vir aqui na Associação Comercial e estar no SEMEC conversando com a gente. Sim. Como que a gente pode espalhar essa autoestima para as mulheres? Olha, o que eu acho que uma coisa que é bem acessível, que nem os livros. Tem livros muito, muito bons, né, onde acaba
desenvolvendo isso no meu livro, né? Eu tenho várias questões ali onde eu coloco para que a pessoa possa desenvolver essa autoestima, tá? Então, isso é um caminho que é um valor acessível. Tem no YouTube tem muitas pessoas boas. Eu tenho o meu canal no YouTube, onde eu falo algumas coisas, onde eu passo para elas também. Então, eu acho que é assim, se a pessoa não tem condições financeiramente de chegar numa mentoria, de chegar num curso, começa com aquilo que tem. Poxa, teve uma época, Maricela, que eu fui morar em Santos, quando a gente quis montar nosso curso, nossa empresa. Na verdade, eu abri minha empresa em Santos e eu fui para lá. Nós morávamos em São José dos Campos, então eu fui para Santos e meu marido ficou em São José dos Campos porque ele trabalhava numa empresa onde financeiramente era o que mantia a gente. E eu fui para Santos para abrir a empresa e eu fiquei 6 meses morando sozinha lá em Santos. No escritório que ninguém ligava, era telefone fixo, não tinha internet, não tinha nada. Então, foi o período, esses 6 meses, que eu mais li na minha vida. Porque o que acontece? Já que eu estava lá parada, sem fazer nada, não tinha algo para eu fazer, o que acontece? Eu sempre ia na livraria, comprava um livro. Comprava, ia, lia, ganhava livros, tudo. Tinha livros bons e livros nem tanto. Mas foi um momento da minha vida que eu mais li porque eu estava sozinha. Então, eu acho que assim, quando a pessoa quer mesmo sair daquela inércia, ela quer mudar, ela quer fazer algo diferente por ela, poxa, ela precisa agir, ela precisa dar um passo. Então, o que eu tenho com as condições que eu tenho hoje? As condições que eu tenho, poxa, eu não tenho. Mas se eu comprar um livro por mês, eu tenho certeza que acho que ela vai conseguir já fazer alguma coisa, entendeu? Você falou 2 coisas, né? Quando ela decide, e outra coisa que você falou da conversa madura que você teve com o Júlio, seu marido. Isso. Vocês tomaram uma decisão de abrir a empresa em Santos e empreender numa nova cidade. Então, a conversa madura que vocês tiveram ele não sai do emprego para você poder descer para Santos, se fixar lá, e num determinado momento, quando a empresa começasse a caminhar, ele sairia da empresa. Exatamente. Essa conversa madura é o que eu não vejo as mulheres tendo, e elas chegam na questão do divórcio. Verdade. Porque o que eu percebo hoje? Ao mesmo tempo que a internet, o YouTube e as redes sociais, elas são maravilhosas para a gente chegar no seu conteúdo, no conteúdo de outras pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, como a Ju Góes, que fala muito com mulheres, como do Júlio, que fala muito, né, da gente dopaminar e acelerar, né? Por mais que tenha muito desse conteúdo, tem muito conteúdo que acaba colocando a pessoa para baixo. E as pessoas escolhem isso. E eu vejo muito marido que não tem essa conversa com a mulher. Que ele toma conta do dinheiro, ele toma conta com uma educação... eu não queria dizer machista, mas a verdade é que infelizmente. Sim. E a mulher não consegue se desgarrar desse mundo. Quando ela vê ela sem dinheiro. Aí ela tenta sair. Parece que ela vem... ela tá no mar, numa linha ali, ela tenta submergir, ela vem e pede ajuda pra gente. Ou ela acha um advogado, ou ela acha um psicólogo. Ela começa a melhorar um pouquinho, esse cara vem, parece que puxa ela pra baixo de novo. Eu mudei, eu tô com outro, vamos fazer diferente. E aí, por incrível que pareça, o que eu vejo nas situações de divórcio é que às vezes a mulher me consulta agora, aí a gente começa a preparar a papelada, demora um tempo, ela fala, olha, a gente se entendeu. Aí eu já penso, daqui 6 meses a 1 ano ela vai voltar. Exato. Porque quando ela diz a gente se entendeu, a gente vai reorganizar as coisas, e aí parece que ele envolve ela ainda mais, ele derruba mais. Ela tem o emprego dela, ele começa a usar do dinheiro dela de uma outra forma, faz um financiamento de um imóvel, por exemplo, porque eles vão mudar de vida, porque eles vão fazer o que ela quer agora, e ela aí 6 meses depois do casamento não muda nada, ela volta ainda mais endividada. E assim, o que eu mais vejo isso é esse tipo de relacionamento. É claro que eu vejo a exceção, porque eu tô na ponta do divórcio, eu tô na ponta do problema, né? A advocacia, a gente está na ponta do problema. O que eu gosto de falar é da prevenção. Tanto que eu fui na palestra e falei assim, vamos lá, gente, mulherada, vamos ter conversa madura antes. Exatamente. Né? Mas
que você indica? Além do seu livro, que nós deixamos fora lá da sala, a gente fazer um print no final e colocar aqui. Além do seu livro, além do seu canal no YouTube, tem outras pessoas que você indica, que você gostaria que as mulheres conhecessem, de autoestima? Olha, tem muitas mulheres, né, que eu admiro, onde eu acabo seguindo, onde eu acabo buscando informações, né? Por exemplo, que nem eu gosto muito da Gisele Bündchen. Eu acho ela uma mulher de sucesso, tá? Então, tanto é que o livro, quando eu li o livro dela, eu achei que eu ia escutar ali no livro sobre a vida dela de modelo. E não, foi sobre a história dela. Então, isso foi algo que eu falei, eu já admirei mais ainda, tá? Brené Brown. Brené Brown é uma escritora americana, mas os livros dela são tudo, né, em português, onde ela mostra que você pode ser vulnerável. Não tem problema nenhum você mostrar sua vulnerabilidade, você mostrar que você tem alguns problemas, né, e tá tudo bem. Mel Robbins é uma escritora também americana, mas o livro dela, O Poder dos 5 Segundos, eu acho incrível esse livro. É a esposa do Tony Robbins. Não, a gente achava que era, mas não é, né? Mel Robbins, ela tem o mesmo sobrenome, mas ela não é, né, a esposa dele. Mas o livro dela, esse Poder dos 5 Segundos, eu acho muito legal, porque é assim, você tem 5 segundos para você decidir alguma coisa. Então, e a partir do momento que ela viu sobre o lançamento do foguete, que quando vão lançar o foguete, é a contagem regressiva. Sim. 10, 9, 8, tal, 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Se a gente começar a utilizar isso no nosso dia a dia, a gente pensa assim, eu vou levantar. 5, 4, 3, 2, 1. Depois do 1 é assim, eu vou. Por isso ela conta do poder dos 5 segundos, que esse é como se algo dentro de você fizesse você agir. Por isso que é um livro que eu indico muito, que eu gosto muito dela. E tem também a Michelle Obama. Eu gosto muito de livros, né, Sim. Maricela? Então, por todos isso... esses livros estão no seu livro, né? Sim, você verdade, você cita. Nossa, nem tinha lembrado, né? Mas é verdade, né? Porque são mulheres que eu admiro, mulheres normais, assim como eu, assim como você, que se você olhar a trajetória delas, elas estavam vivendo momentos difíceis, momento que decidiram fazer alguma coisa. A Gisele foi morar em Nova York num apartamento onde tinha rato. Né? E dormia no chão. Então, o que acontece? Hoje ela tem o sucesso porque ela decidiu lá atrás passar por isso. E aí a gente chega em duas questões, né? Da vida extraordinária. O que é a vida extraordinária e o que a gente mostra? Por que a gente sofre tanto? Porque a gente sofre na comparação. A gente vê a Gisele Bündchen, a mulher maravilhosa, riquíssima, que conquistou tudo que ela tinha para conquistar na carreira, que soube parar no momento que ela pôde parar, né? Porque ela pôde fazer essa escolha, claro. Mas a gente não vê o bastidor para chegar naquele ponto. Sim. E a vida da gente, na verdade, é um iceberg. A gente só mostra o topo da gente ali. O dia que a gente come arroz com ovo, a gente não mostra. A gente mostra o dia que a gente está no restaurante gostoso. Exatamente. Né? E aí, essa questão de muitas mulheres também, que a gente sofre porque a gente sofre na comparação. A gente tem o péssimo hábito de comparar o nosso bastidor com o palco do outro. E aí, vocês têm o lema, né, de para uma vida extraordinária, que é entender que a gente pode chegar nesse topo, no topo da Gisele, no topo da Miriam, no topo da Maristela, mas o que a gente mostra na rede social, que é o sucesso que a gente está tendo, a gente está mostrando os passos que a gente está dando, mas e o que tem de base? Quantas horas de estudo, quantas horas de noites em claro? Tem esses 6 meses que eu fiquei separada do meu marido. Vamos dizer assim, a gente até fala que a gente voltou a namorar. Nós já éramos casados 7 anos e a gente decidiu ficar cada um numa cidade e foi quando a gente resolveu assim, vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer e ponto final, né? Então, foi difícil? Foi, né? Eu sofri, ele também, mas se nós não tivéssemos a decisão de, não, vamos lá, a gente vai conseguir, vai dar certo, eu não estaria hoje aqui. Mas o que acontece? Muitas pessoas não querem passar por esse caminho. Querem um atalho.
Então, esse caminho é onde vai fazer a pessoa lidar melhor aí com as coisas, né? Poxa, eu sofri, eu tô vulnerável, eu tô triste, né, tal, mas o que eu posso fazer para sair disso? O que eu posso fazer para melhorar, né? A faculdade, quando eu fiz a faculdade de Educação Física, eu não tinha dinheiro para pagar minha faculdade. Eu vendia roupa, eu vendia lingerie, eu vendia bijuteria. Com esse dinheiro, eu pagava a minha faculdade, trabalhava de manhã num lugar, à tarde, à noite fazia a faculdade. Sim. Então, eu não vejo sacrifício, mas que nem era uma dedicação, porque assim, eu quero chegar lá. Se eu quero chegar lá, né, o que eu preciso fazer? Né? Então, às vezes, você vai ficar à noite sem dormir, às vezes você vai ter que passar necessidades no sentido de deixa eu diminuir as despesas. Eu morando lá em Santos, o meu marido em São José, a gente decidiu. Eu tinha um carro zero na época. Eu lembro, eu tinha um Peugeot zero, que era o meu sonho, meu primeiro carro zero, com muito sacrifício, paguei e tal, tudo mais. Aí o que acontece? Como nós íamos mudar para Santos, eu lembro que como o carro era financiado, então tinha ainda algumas parcelas. E a gente não queria ter parcelas, diminuir o custo mesmo de vida, porque a gente não sabia se ia dar certo ou não. Foi aonde a gente decidiu vender. Então, eu vendi meu Palio, vendi meu Peugeot, peguei um Palio sem ar e sem direção. Em Santos. Em Santos, imagina, é um calor, eu com a janela toda aberta. Mas o que acontece? Eu tive que fazer isso, eu gosto de falar que às vezes você dá um passo para trás, até 2 ou 3, para pegar impulso para você, né, chegar lá na frente. Mas muitas pessoas não querem passar isso. Eu vejo que às vezes a pessoa, mas vou ter que abrir mão disso. Mas financeiramente eu vou ter que fazer aquilo. Ué, mas calma aí. É o caminho. Né? Você quer conquistar as coisas, às vezes você vai ter que abrir mão mesmo. É que o pessoal pensa que crescimento é só a subida. E, na verdade, ele é uma... Nossa Senhora! Só que cada vez que você sobe, você está no morrinho mais alto ali da... Por exemplo, a pandemia, para nós, né? Eu que trabalho com treinamentos presenciais, gente, né? Quase 30 anos aí com treinamentos presenciais. Entrou a pandemia... Nossa, eu e meu marido, a gente ficou desesperado. Desesperado, assim, a gente teve que mandar funcionários embora, porque não tinha, né, treinamentos presenciais. Nós não éramos tão bons, assim, na internet. A gente ainda não tinha cursos na internet, né? A gente ainda estava aprendendo sobre a internet. E aí, o que acontece? Não entrava dinheiro. Foi um ano sem faturar. Imagina, um ano sem faturar. A gente pagou as contas com o faturamento que tinha. Nós tínhamos as nossas reservas, do meu marido, a gente colocou tudo na empresa para pagar as contas, porque os boletos continuavam vindo, os impostos continuavam vindo, todas as coisas. E a gente teve que pagar e a gente zerou. A gente não tinha nada. Tanto é que aí foi aonde a gente teve que fazer, tomar algumas decisões. Mandarem o funcionário embora foi uma delas. É triste, né? É triste, mas a gente não tinha condições de manter. A gente estava num apartamento super legal, a gente teve que sair desse apartamento e ir para um outro mais simples, mas a gente economizou 50% do valor que a gente estava. Então, tudo. E a gente precisa disso? Não. Então, vamos eliminar. Então, a gente foi eliminando um monte de coisa, zerou. Só que aí, o que acontece? Quando as coisas voltaram, como nós já sabíamos como fazer, parece que a gente deu um salto maior ainda. Sim. Então, esse salto foi bom para a gente poder recuperar tudo que a gente perdeu lá. Porque na pandemia a gente ficou tanto tempo em casa que a gente tinha vontade de sair e abraçar todo mundo. E aí você já tinha um know-how. Os treinamentos dele, gente, vocês não têm noção. É 150 pessoas num salão, numa energia, né? Num M1, alguma coisa assim. Eu lembro de um que vocês trouxeram uma equipe do Rio Grande do Sul. Foi o M2. E a gente foi fantástico muita gente, e assim, uma energia. E aí vocês têm um lema lá, que é para uma vida extraordinária. Isso. Que é isso, a gente precisa partir do ordinário, né, do nosso dia a dia, para a gente chegar nesse extraordinário. O que acontece? Nós percebemos ao longo
da nossa jornada, né, dos treinamentos, que as pessoas saíam de lá com a decisão de ter uma vida diferente do que elas tinham, uma vida fora do comum. Foi aonde surgiu o slogan, né? Se faz os cursos para uma vida extraordinária. E vida extraordinária não é só questão financeira, é fora do comum. Então, muitas pessoas, poxa, eu estou morando aqui, por que não morar, né, fora do país? Por que eu não conquistar o meu sonho lá onde eu quero? Então, muitas pessoas começaram a buscar o extraordinário. Então, é onde o nosso slogan é esse, é para uma vida extraordinária, que é a jornada PUV, né? Porque o que acontece? Não é um curso que vai trazer todo esse autoconhecimento, mas toda uma jornada. E a sua vida é uma jornada, né? Então, é uma jornada que você vai seguir com a gente por anos, para que você possa chegar aí na sua vida extraordinária. O amor próprio é uma vida extraordinária. Exatamente. Né? Sim. E quanto que a gente galga de passos para a gente chegar nesse amor próprio. A gente fala assim, não, eu sou assim, e eu sou feliz assim, e eu me aceito, e aí eu fico mais bonita, aí eu fico mais próspera, e aí eu fico mais financeiramente melhor quando a gente se aceita. Exato. E é mais ou menos o que está acontecendo, que nem eu estou aí 1 mês sem fazer exercício por questões médicas, né? Eu quebrei meu dedinho do pé e tal, então eu tenho que ficar parada, né? Ainda não consigo colocar um tênis para mim fazer exercício, tudo. Isso para mim está sendo difícil, mas isso não significa que eu deixei de me amar. Não significa que eu não me olho no espelho e falo, poxa, tudo bem, foi um dedinho, vamos lá, Miriam, você vai conseguir. É uma fase que você está passando, né? Eu estou acima do meu peso, né? Normal, que eu já estou acostumada, mas é uma fase. Então, é algo que eu começo a me olhar e aceitar os meus defeitos, aceitar as minhas falhas, aceitar que em algum momento eu não vou conseguir dar conta. Então, essa autoaceitação é legal também para você perceber que eu me amo do jeito que eu sou. E eu sou diferente de você, não adianta eu querer me comparar. Nós viemos de famílias diferentes, então eu comparar com outro, eu só vou fazer eu sofrer mais ainda, né? Sim. E para que isso? Eu tenho a minha história, você tem a sua história, e todo mundo pode ser feliz vivendo a sua história. Na verdade, as histórias, elas são pra gente se inspirar, né? Não pra gente se comparar. É pra gente entender, se ela conseguiu sair de um momento, ou se a minha amiga conseguiu sair de um momento difícil, como que ela fez? Onde ela buscou essa força? Não é pra gente se comparar e se pôr pra baixo, né? E pra gente ir encerrando aqui, qual mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que ainda têm dificuldade em se colocarem como prioridade? Olha, uma coisa que eu fiz o caminho de Santiago de Compostela e já fazem 10 anos. Esse caminho você carrega uma mochila durante 30 dias, mais ou menos, com as coisas importantes da sua vida. Então, você só carrega aquilo e vai, né? E tinha um momento que todo dia de manhã eu parava e via o nascer do sol, porque a gente saía logo de manhã para fazer esse caminho, né? E nessa hora eu me questionava, e aí é essa mensagem que eu quero passar, né? Então, eu via o sol nascer e olhava aquelas montanhas, e eu olhava assim, nossa, eu vim de lá hoje. Eu subi a montanha, eu desci, não foi fácil, foi difícil, senti dor, foi desconfortável, mas eu cheguei aqui, eu estou aqui. Então, você, mulher, com certeza a sua história aí, o que você já viveu, o que você já passou, não deve ter sido fácil. Só você sabe a força, a garra que você teve que passar todo esse tempo para chegar aonde você está. E aí o que acontece? Você está aqui hoje e você tem que olhar para frente. Olhar para frente e pensar, eu ainda tenho muito caminho pela frente, eu tenho uma caminhada linda e eu posso fazer essa mudança a partir de hoje. Eu posso dar um passo de cada vez. Eu posso buscar me olhar um pouquinho mais. Eu posso fazer uma pequena mudança essa semana. Não precisa fazer uma grande mudança. Porque imagina, se você fizer uma pequena mudança essa semana, na outra semana mais um pouquinho, mais um pouquinho. Imagina depois de 365 dias de pouquinho, se você fizer na sua vida, daqui a um ano você vai estar diferente. Você vai ter essa mudança. Você vai se sentir melhor, você vai estar sorrindo, você vai estar feliz com a sua trajetória, com a sua caminhada. Mas para isso você tem que dar esse passo. Ninguém pode andar por você, apenas você por você. Então, vai lá que você consegue.
É sobre isso, né? Um passo de cada vez. E a gente saber o quanto de morros e estradas a gente já deixou para trás, a gente já superou. Miriam, muito obrigada. Agradeço muito sua presença. Eu que agradeço, a sua presença na palestra. A mulherada adorou. A gente teve um feedback muito positivo. Obrigada. E tenho certeza que o programa aqui vai ser um sucesso também. Que vai ser muito engrandecedor para todo mundo. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada. Obrigada, gente, pela audiência. A gente se despede por aqui.